Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma entrevista aqui do Imagenscast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar uma ideia com o nosso convidado, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like já, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. E considere se tornar membro do Imagenscast. O link para você se tornar membro está aqui na descrição. A partir de R$ 2,99 por mês você vira membro, ajuda o nosso trabalho mensalmente e tem benefícios por isso. O nosso convidado, ele não precisa de apresentações, ele já é CEO aqui do canal, já é sócio do canal, é um grande amigo, um grande parceiro, sempre um prazer ter ele aqui de volta. André Bastos, muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo, como é que você tá? Pô, mano, tô ótimo, cara, obrigadão pelo convite, né, é sempre legal conversar contigo, né, sempre legal poder falar pro público do Imagens, né, pessoal, faz parte da minha história já, né, tantos anos já que a gente conversa, né, cara, então eu gosto muito, tanto que as coisas que a gente vai conversar hoje é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto e vai ser justamente com o teu canal, né, então se você não é membro ainda do canal, vira membro, que, Manu, se o pessoal virar membro, a gente pode fazer alguma coisa específica só para os membros também. Nossa. Opa, vamos combinar isso, hein, vamos combinar isso, olha que maravilha. Bom, vamos lá. A gente tem algumas novidades para falar, André, mas antes das novidades eu quero falar sobre o que já foi feito pela Twilight Aura. O For a Better World é um projeto de vida que você tinha e um sonho que se realizou, né, com o lançamento. Então eu tenho certeza que é um disco que significa bastante para você. E eu lembro que você fez o lançamento aqui no canal, uma live aqui no canal com os membros da banda e tal, foi muito bacana. Quero saber qual que é o saldo desse disco, qual que foi a repercussão que deu no Brasil, fora do Brasil, e como é que você avalia todo o feedback que você recebeu, que a banda recebeu a respeito desse disco? Cara, foi um projeto da vida mesmo, né, cara, porque são músicas que estão naquele álbum que a gente compôs ali nos anos 90, muito tempo atrás, e a gente achava que essas músicas tinham morrido, né, nunca iam sair. Até algumas vezes, no passado, eu conversava com o Hugo, né, Hugo Mariucci, falando, cara, se você quiser usar essas músicas em alguma das tuas bandas aí, né, eu nunca vou fazer nada com elas, né. Daí o Hugo falava, cara, eu tenho aqui minhas 40 músicas ainda que eu não usei, mas obrigado, né. Mas conseguir juntar aquele pessoal e juntar a distância, né, com a tecnologia, conseguir gravar bateria na Austrália, teclado na Inglaterra, eu aqui nos Estados Unidos, né, para quem não sabe, eu moro em Austin, Texas, aqui nos Estados Unidos, né, e conseguir trazer a Daísa para colocar voz nessas músicas assim, foi realmente, só aí eu já estava realizado, né, mas ter conseguido acabar isso, fazer uma parceria lá com o Jorge da Metal Helix, lançar o álbum, né, e das pessoas que a gente conhece, já do passado, essas pessoas ouvirem essas músicas agora, bem gravadas, né, que o Tito fez um trabalho incrível, a gente chamar amigos das antigas para poder participar do álbum, que teve o Rafael Bittencourt, teve o Luiz Mariucci, né, teve o Jeff Scott Soto, né, e o Hugo Mariucci, mas todo mundo que participou de alguma forma da banda Twilight, The Twilight Hour, participou daquele álbum, isso é uma realização enorme, né. E é muito legal quando, embora a gente tenha feito completamente independente, através do Bandcamp, teve muita gente de toda a parte do mundo que comprou o CD da gente, né? Então, cada vez que eu imprimia ali o label para colocar no envelope e mandava para o Japão, para a Holanda, para a Alemanha, para a França, assim, eu ficava muito feliz, né? E bastante gente aqui nos Estados Unidos comprou também, né? Então, a gente enviou, assim, pessoas que, novamente, eu não conheço, elas gostaram por causa da música. E muita gente que eu acabei conhecendo depois, justamente porque a gente lançou esse álbum, né? Tinha gente que era fã da Daísa e foi atrás porque tinha a voz dela, gente que é fã do estilo, né? Então, eu sempre me lembro que eu estava ali no Prog Power, em Atlanta, o nosso festival favorito aqui dos Estados Unidos, e gente que eu não conheço pessoalmente vinha falar comigo porque tinha comprado o CD da Twilight Hour, gostava, falava do CD, e eu achei isso muito legal mesmo, assim, que uma criação nossa chegou tão longe, né, nas minhas aspirações foi bem mais do que eu esperava, então o resultado, assim, foi bem positivo mesmo. E
Obviamente que eu acredito que você já tinha a vontade, quando saiu o For a Better World, de fazer um novo disco. Mas esse feedback positivo, ele catapultou essa vontade, motivou mais ainda você a fazer um novo disco da Twilight Aura? Cara, vou fazer uma comparação. Não sei se você já foi acampar alguma vez na vida, né? Quando a gente está planejando uma viagem de acampamento, a gente está sempre animado e pega tudo e faz, né? Aí você chega, monta a barraca, você está com aquela energia, né? Quando acaba a viagem, você tem que desmontar tudo aquilo, pôr no carro, voltar para casa, tirar tudo do carro, limpar e guardar, você fala, nunca mais eu vou acampar, né? Mas aí passa o tempo, vai passando os meses, você vem e fala, não, quer saber de uma coisa? Ano que vem nós vamos acampar de novo, né? Então foi uma coisa parecida, porque o trabalho para fazer o primeiro álbum foi enorme, né? E a gente escolheu ali 11 músicas que a gente tinha feito assim entre 91 e 95, né? E daí tinha mais músicas ainda da Twilight, da banda Twilight, né? Tinha várias músicas ainda que a gente não resolveu não gravar no primeiro álbum, né? E a gente conversou entre a gente, será que a gente, né, lança essas músicas tal? Eu virei e falei, não, gente, é muito trabalho, não tô afim, né? Porque a verdade, o retorno financeiro que a gente tem não existe, né? É um investimento que a gente faz pela nossa felicidade. Não tem ali, se a gente fala de music business, quem tá no business de banda completamente independente, não tem business ainda. É só music, até que se profissionalize e consiga alguma forma de algum acordo que traga alguma coisa, é só um investimento que a gente faz, né? Então, pensando em tudo isso, a gente não tinha ideia de fazer nenhum segundo álbum, não, né? O que começou foi assim, embora a gente não quisesse fazer nenhum um segundo álbum, a gente queria talvez gravar uma outra música, né? Tanto que a gente daí, pouco tempo, a gente lançou o álbum em junho, quando foi em janeiro a gente já lançou um single do ano seguinte, né? Quando foi em maio, lançamos mais um single. Aí que a gente virou e falou assim, e se a gente for ir gravar as outras também, né? Porque tinha essa, tinha aquela outra, né? Conversamos entre nós e falamos, vamos fazer de novo? Tá, vamos gravar de novo, a gente não tem... Porque a gente não tem gravadora, então a gente não tem pressa, não tem uma data que tinha que entregar. A gente fez então sem pressa. Vamos fazer direitinho, né? Vamos pegar as músicas aqui, fazer com calma. Conversamos com a Daísa, ela topou também. Então a formação é exatamente a mesma. A gente fez exatamente o mesmo esquema, né? E começamos, né? Começamos a pegar as músicas de novo, as que vieram depois de 95, né? Só uma dessas músicas que a gente vai conversar depois, que é antes disso, mas a maioria das músicas foram de 1995 para frente, né? Que a gente fez e não tinha gravado. Então ali tem uma música nova, tem um cover, tem uma música muito velha e o resto são músicas de antiga. Então não tem muita coisa que a gente criou para fazer esse álbum. Se a gente for fazer um terceiro álbum, aí é do zero, não tem mais nada na gaveta, né? Mas essas músicas remetem a gente àqueles tempos lá dos anos 90. Então a gente acabou decidindo fazer. Fomos fazendo com calma, né? E de repente chegou uma hora, estava tudo pronto. Eu falei, gente, a gente fez, né? Tá pronto. Muito bom. E pro fã que ouviu o For a Better World, o que você pode falar a respeito do novo disco da Twilight Aura? A respeito de nome, sonoridade, ele vai ser uma continuação do primeiro disco, uma vez que também são músicas antigas, traz alguma diferença em termos musicais, elementos novos? O que você pode falar? Cara, tem coisas parecidas e bastante coisa diferente, né? E por que bastante coisa diferente? Essas músicas foram feitas numa época que a gente estava numa fase lá nos anos 90, ouvindo muita banda de estilo diferente. E a gente gostava. Então, assim, a gente sempre foi muito fã do Dream Theater. Tem Dream Theater no novo álbum? Tem influência, tá claro. Mas no primeiro álbum, eu era muito mais fã do Halloween e do Chris Reich. Dá pra ver isso nas músicas que a gente fez. E no segundo álbum, eu via muito mais Elegy e Dream Theater, né? E muito hard rock. Eu sempre gostei muito de hard rock. E no primeiro álbum tem pouca coisa de hard rock, né? Então, no segundo álbum, já tem um bocado mais de coisa de hard rock. Tem balada, porque, cara, eu tenho material para fazer 2 álbuns inteiros só de baladas. Então, eu escolhi 2 baladas, propus para a banda ali, falei, o que vocês acham dessas daqui? Eles toparam, né? Então a gente gravou essas baladas, né? A gente teve o Tito Falaschi, de novo,
produzindo a gente, ele que fez toda a mixagem, então a sonorização, a sonoridade do álbum, né, lembra bastante do primeiro, né, como a gente agora já tem um pouco mais de experiência, ficou muito mais fácil a vida do Tito, né, quando a gente foi mandar as coisas, mesmo assim ainda fiz umas besteiras que ele teve falando, não, ó, isso aqui você não mandou certo, falei, opa, mandei coisa errada, peraí, deixa eu arrumar. Ainda fiz algumas besteiras assim, mas no geral a vida dele foi bem mais fácil dessa vez, né. Então, quem gostou, quem ouviu, gostou do primeiro álbum, não espere uma continuação, não vai ter coisas ligadas, a banda é a mesma, a voz é a mesma, mas são outras músicas, são outras coisas que a gente queria apresentar, que a gente consegue fazer e gosta de fazer também. E como esse material ele é tirado de músicas que vocês já tinham feitas, como é que é o processo para escolher? Foi você quem escolheu as músicas sozinho? Você mostra o material para a banda e a banda vai escolhendo suas preferidas? Como é que é esse filtro para que se escolham as músicas que vão entrar no disco? Cara, deixa eu contar como que era antigamente, né? Quando a gente fez a banda Twilight, eu tinha um Fostex de 4 canais, depois eu consegui um upgrade para um Tascam, aí eu gravava em 4 canais, um canal com metrônomo e uma guitarra, outro canal com a segunda guitarra e outros 2 canais com voz. Era isso que a banda recebia. Era assim que eu demonstrava as músicas para a banda, né? Então eu fazia, de tempos em tempos, eu fazia sempre uma fita com 4 músicas, o pessoal da banda ouvia, e ali a gente escolhia quais que a gente ia querer tirar, né? Então, as músicas que ficaram, que acabaram entrando nesse álbum, são músicas que naquela época o pessoal já tinha ouvido e já tinha, dentre as músicas que eu tinha feito, já tinha escolhido, né? Nesse álbum tem uma composição inteira, que é do Rodolfo Elzas, o outro guitarrista, né? Eu fiz a letra, né? Mas o instrumental todo ele já tinha feito. Tem um cover, né? Que não é algo que a gente não tinha feito ainda, a gente vai entrar em detalhe. Tem uma outra música que eu fiz em parceria com o cara da banda Skyscraper, o Marcos Nazaré, né? E o resto é o que normalmente eu faço a música inteira, que hoje em dia é mais fácil fazer no computador, e eu mostrava para a banda, né? Aí o Cláudio, que é baterista, o Felipe, que é o baixista, vai ouvindo, vai dando os toques, vai dando os palpites, a gente vai arredondando e a música acaba fechando ali, né? Eu gravo uma demo de voz, mando para a Daísa, mas é sempre só uma referência. A Daísa, ela canta o que ela quiser, porque sempre fica maravilhoso, sempre fica muito melhor do que a gente espera, né? Tem 2 músicas que eu não escrevi a letra também, né? Que são 2 histórias diferentes, né? Inclusive a faixa título, né, é uma letra que eu não escrevi, eu fiz a música em cima da letra. A gente vai falar um pouquinho sobre a faixa título, especificamente, porque eu não falei nem o título do álbum ainda. Né? Mas então foi um processo um pouco diferente do que o primeiro, que eram músicas que a gente tocava sempre nos nossos shows. Esse segundo são músicas que a gente nunca tocou em show, né? A gente compôs, mas algumas delas a gente nunca chegou a apresentar. Algumas a gente tocou em show, e outras a gente nunca chegou a apresentar. Então era até meio nova para alguns membros da banda, assim. E para fazer as letras já estavam feitas ou você teve que escrever tudo recentemente? Eu peguei todas as letras que eu tinha, amassei numa bolinha e joguei no lixo. Escrevi tudo novo. Não, sério, minhas letras antigamente eram muito ruins mesmo. Assim, tudo. O meu inglês, que eu achava que eu falava, era horroroso, né? Não tinha corretor, não tinha nada. Eu forçava umas coisas para poder rimar. Não, eu joguei tudo fora e comecei do zero. Eu mantive mais ou menos o tema das letras originais, mas completamente reescrita. E, novamente, tem ali 3 letras que eu não escrevi. Um cover e 2 letras que vieram prontas para mim, né? E do ponto de vista da mensagem do disco, porque o For a Better World, enfim, o título ele é autoexplicativo, né? Ele tem o intuito de mandar mensagens positivas e tudo mais. Esse disco, do ponto de vista das letras, segue o mesmo caminho? Segue bem, assim, vamos revelar aqui o nome do álbum, né? O nome do álbum é Believe, a palavra de acredite, né, em inglês, Believe. A música Believe, por exemplo, que é a faixa título, é a que encerra o álbum, é uma letra que não fui eu que escrevi, mas eu tenho um grande amigo que ele era o diretor da minha faculdade de engenharia, quando eu estudei, né? Não é sempre que assim o aluno fica amigo do professor e
ficar tão amigo a ponto de começarem a fazer música juntos, né? Então, na época da faculdade, a gente fez, né, uma música juntos, ele, né, ainda, a gente é muito próximo até hoje, e eu gostei muito de um poema que ele escreveu, Believe, que é né, uma coisa bem positiva, né, e esse virou o título do álbum. Então, várias das letras que tem lá, você vai encontrar a palavra Believe de propósito. Na hora que a letra chega numa parte que tem a ver, eu enfiei a palavra Believe ali, né. Então, no geral, as letras são alto astral, em inglês a gente usa a palavra uplifting, né, que é para cima, mas tem alguns assuntos lá de coisas que me incomodam, né, eu sou muito preocupado com o que mundo que eu vou deixar para o meu filho aqui, né, porque se as coisas forem normais, eu vou primeiro para outro lugar do que ele, né, então eu deixo claro algumas das minhas preocupações com o que a gente está deixando no mundo. Eu falo sobre as mudanças climáticas, eu falo sobre a praga, que é fake news também, né, eu falo sobre problemas, doenças emocionais que as pessoas acabam enfrentando, também algumas músicas, né? E tem muita espiritualidade em tudo isso, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito demais, assim, na força que a espiritualidade tem para a gente conseguir viver as nossas vidas com um sentido que faça a gente querer acordar todo dia e fazer tudo que a gente tem que fazer, né? Então isso está bem carregado nas letras, assim, né? Então, no geral, continua uma coisa bem positiva. Então, For a Better Road, primeira proposta, e o segundo é Believe. Muito bom. O que você pode falar sobre o processo de gravação do disco? Porque, como você disse, está um em um país, outro em outro país, outro em outro país. Como é que você conseguiu acompanhar todo esse processo? Cara, né? No primeiro álbum, cara, eu não sabia gravar ainda, né? Eu não sabia usar o software que a gente usa para gravar, né? Eu uso o Logic da Apple, né? Então, o Hugo Mariucci, um amigo meu que é Eduardo Tibira, me ensinava bastante também, o NASA do Skyscraper me ensinou bastante também, né? Eu não sabia usar o software, então, às vezes eu mandava uma coisa pro Tito, o Tito me devolvia e falava, cara, arruma isso aí, né? Tá bom, né? E muitas vezes, sei lá, eu tinha que refazer a mesma parte 30 vezes, porque eu não sabia escolher, daí eu gravava em cima de uma parte que tinha ficado boa. Então, em termos de gravar, como que a gente faz? Eu faço uma demo da música, né, com uma ideia de bateria, uma ideia da harmonia, assim, às vezes eu ponho até um tecladinho no fundo, só para dizer, ó, aqui eu queria um teclado mais alto, né, alguma coisa assim. Aí eu pego essa demo e já mando para todo mundo da banda. Mas quem primeiro grava é o baterista, né, o Cláudio Reis, que é meu cunhado também, ele ouve a música, né, e começa a fazer as partes e grava a bateria. Se eu preciso mudar alguma coisa da guitarra, porque ele fez da bateria, até eu não fiz a guitarra final ainda, né, é uma demo. No que ele gravou a bateria, aí eu já gravo as guitarras finais, né, já gravo, esse álbum tem muito mais solo meu também, do que o primeiro. No primeiro eu tive bastante participação especial, bastante solo do Rodolfo Elzas, esse tem bastante solo de guitarra meu, né, já gravo todas as guitarras, aí sim que vai gravar o baixo. Então, quando o Felipe, o baixista, recebe, né, as coisas dele, ele tem a bateria já toda gravada, tem as guitarras toda gravada, aí ele elabora o baixo. Depois disso, que vai para o tecladista, lá na Inglaterra, né, e a gente conversa, olha, aqui que eu achava que podia ser alguma coisa, normalmente para o tecladista eu já escrevo também ou partitura, ou cifra das músicas, né, e a gente conversa o que a gente espera em cada uma das músicas. Quando tudo isso pronto, aí sim vai para a Daísa, né? E para a Daísa eu vou e como eu falei, eu gravo uma linha vocal, né? Para ter a prosódia, da onde que a letra, aonde que vai encaixar, né? E ela vai e faz a mágica dela ali, né? Então, esse é o nosso processo de gravação em 4 continentes diferentes. Aí a gente manda tudo isso, a gente sobe tudo isso para uma pasta e vira pro Tito e fala, Tito, tá pronto. O Tito vai, pega, e na hora que ele manda pra gente, tá o som que a gente fala assim, meu Deus, como que ele consegue tirar esse som? Sensacional. Tá. Antes do lançamento desse disco, deve sair algum videoclipe, deve sair algum lyric video, deve sair algum single? O que você pode falar sobre isso? A gente vai ter vídeo, sim, né? A gente vai fazer 2 videoclipes para as músicas.
É capaz de ter também mais um lyric video, além desses 2 vídeos que a gente vai filmar. Provavelmente vai lançar antes. Tudo vai depender de um calendário que a gente ainda está tentando definir. Mas com certeza vai ter... Assim, qualquer lançamento, hoje em dia, você lança pelo menos um, se não mais, vídeo com um single antes de lançar o álbum, né? Então vai ter isso com certeza. O quando ainda está no ar, né? A filmagem já está marcada, mas o lançamento ainda tá pendente. O time da filmagem é o Thiago Kiss? Dessa vez não, cara. A gente não pôde fazer com o Thiago também, né? Eu fui atrás de gente nova para todas as coisas que a gente está fazendo, inclusive, né? Depois que saiu fora Better Road, a gente conheceu bastante gente também, né? E estou trabalhando com um cara que eu queria muito trabalhar, que é o Dani Maza. O Dani Maza, ele fez vários vídeos do Edu Falaschi, por exemplo. Ele é baterista também, cara muito legal, muito criativo, muito talentoso. A gente acabou decidindo trabalhar juntos, né? Essa parceria, tô bem animado. Que legal. E quando você fala que vai sair clipe, mas eu não sei quando, porque tudo depende de um calendário que a gente está decidindo. Deixa eu tentar adivinhar. Isso tem a ver com gravadora? Vocês estão fechando com gravadora ou estão atrás de gravadora e não querem falar nada antes de, caso vocês fechem com uma gravadora, vai depender muito mais dos prazos que eles estipularem do que o que vocês têm em mente? É exatamente isso, cara. No primeiro álbum, a gente acabou tudo, chegou a filmar os vídeos, né? Tinha os vídeos já prontos e começamos a bater em porta de gravadora, né? Com bastante gente ajudando a gente também, né? Mostrando para as gravadoras. Não conseguimos fechar com nenhuma gravadora fora do Brasil, né? A gente fechou com a Metal Helix aí no Brasil, mas fora do Brasil, as que responderam, agradeceram, mas falaram que não queriam, né? Então é uma coisa normal de se acontecer, é um business, né? Então a gente está do mesmo jeito agora, né? Digamos que a gente fecha com uma gravadora que fala assim, ó, vamos fechar com vocês, mas esse aqui que é o nosso calendário de lançamento. A gente teria que seguir o calendário que fosse proposto para a gente, né? Então por isso que a gente ainda não sabe quando, porque a gente ainda não tem todos os sims, nem todos os nãos. Tá tudo bem no começo, essa parte ainda. Muito bom. Adentrando um pouquinho mais no conteúdo do disco, o For a Better World tem uma série de participações. O que você pode falar a respeito das participações do Believe? Cara, tem também no Believe, porque eu quase não repeti, né, ninguém que estava no primeiro álbum, né? No primeiro álbum, pô, foi legal demais ter o Rafa, né, o Rafael Bittencourt com a gente, porque ele me acompanha, a minha jornada musical, desde o começo, assim, ele sempre me apoiou em tudo. Eu falo desde o começo, desde bem antes dele ter ideia de Angra, né? Você for ver várias fotos minhas tocando com a banda Skyscraper, a guitarra que eu tô usando é a dele, né? Que é a mesma guitarra que, sei lá, o Viper usou para gravar o Theatre of Fate, por exemplo, né? Então ter ele numa música com a gente foi muito legal, né? Ter o Jeff Scott Soto, participação internacional no primeiro álbum. Então, juntou toda essa turma. Aí, no segundo álbum, eu falei, tá, tem mais gente com quem eu queria trabalhar, né? Então, logo de cara, na primeira faixa, a gente tem uma participação razoavelmente inusitada, né? Eu chamei um cara para gravar o solo de guitarra. Falei, ó, essa música aqui, cara, é uma música mais prog, assim, né? Você quer gravar o solo de guitarra nela? Aí o cara falou assim, solo de guitarra? Não, legal, eu topo. E o cara topou e fez um solo legal pra caramba, né? Que é o Felipe Andreoli, né? O baixista do Angra, né? Que toca todos os instrumentos sem exceção. O cara faz solo de guitarra legal pra caramba também. Então, se vocês quiserem ouvir um solo do Felipe Andreoli, espera sair nosso álbum e já ouve logo na primeira música. Então, tá aí uma participação bem legal com o Felipe Andreoli, né? Numa das nossas músicas mais pra balada, a gente chamou um cara de quem eu fiquei muito amigo também, que é o Fábio Caldeira, da incrível banda Maestric, né? Maestric é legal demais, assim, né? Eu e o Fábio, a gente fez o trabalho... Que promete, o Lunari. Sim, o Lunari tá sendo aguardadíssimo, né? Só o primeiro vídeo da Ethereal já é maravilhoso. A música é maravilhosa, o vídeo é maravilhoso, né? Então, o Fábio, ele faz um dueto junto com a Daísa e ele fez também todo o arranjo de orquestra para essa música, assim, né? Então,
ficou muito legal. Estou muito feliz de ter o Fábio com a gente. É uma música bem forte em termos de espiritualidade. Ele é um cara muito espiritualizado, né? Então, todas essas coisas combinaram, né? Tem mais algumas participações. O meu companheiro daqui de Austin, da banda que eu tenho de cover aqui, que é a minha banda Fusca XR3, eu toco com o Marcel Ribas, quantos anos já? Desde 2007 que a gente toca juntos, né? Aí eu chamei ele e falei, cara, você não quer participar aqui, né? Daí ele participou, gravou um violão, gravou um baixo também nessa música, né? Ficou bem legal. Então tem participações de uns amigos, assim, próximos, né? E de um pessoal que é um pouco mais conhecido dentre nosso nicho aí, né? Aí eu chamei um dos meus, assim, melhores amigos que eu tenho nesse meio do rock, principalmente, mas também da vida, que é o BJ, né? O BJ, da banda Spectra, né? E o BJ gravou uma música que ficou, assim, espetacular, porque esse cara canta muito. E vocês que estão vendo aí, se não ouviram ainda o álbum novo da banda Spectra, se vocês querem ouvir música de qualidade mesmo, cara, dá uma chance para a banda Spectra, porque tá maravilhoso esse segundo álbum deles, o Hypnotize, né? Então a gente chamou o BJ, ele topou, gravou, ficou maravilhoso, né? E já que o nosso amigo Jeff Scott Soto também a gente chamou e falou, cara, eu sei que você participou do primeiro álbum, mas essa música aqui ia ficar muito boa na tua voz, né? Ele ouviu e topou, né? Ele gostou muito da letra, do tema da letra, né? Que na verdade é uma música que já saiu, né? A gente já lançou ela como single, uma música chamada Hold Me Tight. A gente não quis lançar exatamente igual, a gente lançou o single. Então essa música Hold Me Tight tem o Jeff Scott Soto de novo, mas em dueto com a Daísa. Então agora você vai ter essas duas vozes incríveis numa música muito legal. Então essas aí são algumas das participações especiais também. Sobre essa participação do Jeff Scott Soto, como você disse, é a segunda participação dele num disco da Twilight Aura. Ele fez participação nos 2 discos, então, e eu lembro que eu entrevistei ele aqui pro canal e ele me falou que ele escolhe com cuidado as participações que ele faz, mas no caso da Twilight Aura, quando ele falou sobre a participação no For a Better World, ele falou que você é um grande amigo e ele aceitou na hora, e ele aceitaria na hora fazer participações para Twilight. Queria saber como é que você conheceu ele e como é que vocês ficaram tão amigos assim, como é que pintou o convite para o primeiro e para Hold Me Tight agora. Ah, cara, eu adoro responder essa pergunta, cara. Eu sou muito fã do Jeff Scott Soto há muito tempo, né? Porque eu já tenho uma certa idade, então eu ouvi Yngwie Malmsteen com o Jeff Scott Soto, antes de ter o terceiro álbum, que é quando ele não gravou, né? Então, quando eu conheci, eu sou guitarrista, mas eu gosto muito de música, em geral. Então, o que mais me chamava a atenção nos discos do Malmsteen era o Jeff Scott Soto cantando, né? Ele cantando uma música, As Above So Below, que é uma coisa, assim, impressionante. Ele tinha 19 anos na época, né? Então, eu já era muito fã dele. Aí, uns poucos anos depois, o baixista dessa banda, o Phil, ele me apresentou a banda Talisman. A banda Talisman é uma banda sueca, mas que o vocalista é o Jeff Scott Soto, e a banda é maravilhosa, tá? Então eu devorei tudo que tinha da banda Talisman, né? E o Jeff, ele em 2008, ele entrou para Trans-Siberian Orchestra, né? Que é uma banda gigantesca que toca músicas de Natal, de fim de ano, assim, né? E faz uma turnê enorme pelos Estados Unidos, né? Aí eu vou assistir e vejo o cara lá em cima, né? Cantando essas músicas e falo, gente, que legal, que o Jeff Scott Soto do Malmsteen é o cara que tá ali no show da Trans-Siberian Orchestra, né? Não só isso, a banda dele, desde 2008, tem sempre 2 brasileiros, que é o BJ e o Edu Cominato, da banda Spectra, né? E o BJ, a gente é amigo desde os anos 90, assim, desde a época da banda Twilight, né? O BJ cantou na banda Skyscraper, que eu toquei também, né? Eu e o BJ tivemos uma banda de cover juntos lá no passado também, né? Então, quando a banda Soto, que tinha o BJ e o Cominato, foram tocar no Prog Power de 2015, né? Eu fiquei feliz demais. Falei, cara, vai ter Almar, vai ter Angra e vai ter Soto no mesmo festival, né? Vou ter um troço, né? Aí, lógico, os shows foram matadores. Foi a primeira vez que o Angra, com o Fábio, tocou o Holy Land inteiro, foi nesse festival 2015, né? O show do Almar foi incrível, porque o Edu tava lá, assim,
muito, muito bem com a voz, né? O Marcelo e o Diogo tocando absurdo, né? Assim, foi um showzaço, né? E veio a banda Soto. Foi a primeira vez que não é a banda do Jeff Scott Soto, né? Ele emprestou o sobrenome dele, criaram uma banda nova, Soto, com um tipo de som diferente, né? Mais moderno, até mais pesado, e fizeram a estreia deles nos Estados Unidos no Prog Power. Aí depois disso, eles foram jantar e o BJ me chamou, cara, vem jantar aqui com a gente, né? Aí fui a minha esposa lá, chegamos, ele me apresentou pro Jeff, né? Ô Jeff, esse aqui é o André, amigo meu do Brasil, né? Falei, pô, cara, prazer te conhecer, eu te vejo todo ano com a Trans-Siberian Orchestra, né? Falou, legal, que cidade que você vê? Eu falo, eu vejo sempre em Austin. Ali, 2 segundos que ele me conheceu, esse ano você vai ser meu convidado. Eu falei, sério, cara? Não, mas não precisa, eu compro ingresso ali. Don't be an asshole, just take it. Eu falei, tá bom, I'll take it, né? E, cara, ali ele já me deu o contato, aí chegou mais perto do show da Trans-Siberian, eu escrevi pra ele e falei, olha, você tinha falado, falei, não, tá aqui, ó. Né? Ele me colocou como convidado, e tem sempre o Monsters of Rock Cruise, né? Que é um cruzeiro que várias vezes o Jeff Scott Soto participa com os nossos amigos brasileiros, né? Então eu acabei encontrando várias vezes ele lá, e a gente acaba conversando, acabou desenvolvendo essa amizade, e a gente se deu muito bem desde o começo. Então quando tinha uma música que eu tinha, para mim, tinha a cara da banda Soto, não Jeff Scott Soto, o hard rock que a gente conhece, mas a banda Soto, eu virei e perguntei pra ele, falei, cara, essa música aqui eu acho que na tua voz vai ficar legal. Ele virou e falou, tá bom, eu gravo, né? Aí pro segundo álbum, foi o contrário, eu falei, cara, esse hard rock aqui seria perfeito na tua voz. Ele falou, tá bom, eu gravo, né? Foi assim. Sensacional, cara, muito bom. Bom, vamos lá. Além de todas essas participações que você falou, incluindo a do Jeff Scott Soto, esse disco tem uma participação especialíssima. Tem. Que é uma participação que eu fico muito feliz que você esteja falando dela aqui em primeira mão, acredito eu, né? Uhum. E, bom, eu deixo para você. Conta aí quem é esse convidado ilustre e como é que pintou essa participação. Cara, nesse álbum, a gente tem uma música com os irmãos Daniel e André Matos. André Coelho Matos, Daniel Coelho Matos estão juntos na mesma música, né? Então, qual que é a história dessa música e como que eu tenho uma participação do André Matos? Tudo bem, eu sou espírita, mas eu não tenho como fazer o André Matos incorporar e cantar, né? Não é por aí, né? Então, eu quero contar essa historinha. Eu era da banda Skyscraper, em 1991, eu fui convidado para entrar na banda Skyscraper, né? Até chamei, na época, eu precisava de baterista, chamei um amigo meu que era o Fábio Elzas. Quem que é o Fábio Elzas? Irmão do Rodolfo Elzas, nosso guitarrista, né? Então, na época, o Fábio Elzas entrou no Skyscraper comigo, né? E a gente começou a banda ali de novo. Então, eu fiz uma música que eu achava que tinha muito a ver com o som que a gente fazia. A minha proposta na banda Skyscraper não era criar um som novo, criar uma coisa assim que ninguém nunca tinha feito. Pelo contrário, eu copiava o máximo que desse para copiar do Viper. Então, as músicas que o Viper não fez no Theatre of Fate, eu ia fazendo no Skyscraper. Então, eu fiz uma música que caberia, eu acho que muito bem ali no Theatre of Fate, na minha humilde opinião, né? Tão fã que eu era do Skyscraper, aliás, tão fã que eu era do Viper, e nessa época eu estudava na Santa Marcelina. Então, eu tinha como colega de escola o André Matos, né? Então, assim, minha vida era bem legal, né, nesse aspecto. Então eu fiz essa música, que chama-se Laws of Life, né? A gente com o Skyscraper desenvolveu a música, tocou ao vivo 2 vezes, né? Aí eu saí do Skyscraper quando começou o Angra, né? Quando o Rafa me chamou para o Angra, com o André Matos, né? E essa música ficou, né? Eu até, na época, a gente não sabia se eu ia trazer essa música ou não, se ia ficar no Skyscraper, mas essa música acabou ficando na banda Skyscraper, né? Angra, não? Cheguei, sim, né? Mas, né? Aí quando a gente ficou no Angra ali, o problema, eu acho, né? O Rafael já tinha muita música, o André já estava chegando com bastante música também, que eram novas, eram fresh, eram legais. Eu não tinha por que virar assim, eu fiz essa música para essa outra banda aí, deixa eu trazer também. Não, foi mais ou menos por aí também, né? Aí depois, um pouquinho depois que eu acabei saindo do Angra,
assim, quando eu saí do Angra, entrou um amigo meu, né, o João, entrou no meu lugar na banda Skyscraper, e um pouquinho depois que eu saí, o Skyscraper marcou a gravação de uma demo, né? E naquela época, a gravação de demo, cara, a gente marcava um estúdio, era 8 canais, se eu não me engano, né, para gravar tudo, ou 16, ali era 16, né, 16 para gravar toda a bateria, tudo assim, né, e eu era muito familiarizado com essas músicas, eu tinha participado de toda a elaboração dela, e uma dessas músicas era essa que eu tinha escrito, né, A Loss of Life. Aí eu perguntei pro Rafa e pro André se eles topavam gravar os backing vocals nessas músicas, né, os dois toparam na hora, e daí no dia da gravação, o Rafael foi com o carro dele lá pro estúdio, e o André, eu fui buscar ele na casa dele, né, que ele morava ali em Genópolis. Então eu peguei o André, muito doido, aqui no caminho do apartamento do André pro estúdio. O André colocou uma fita para mim, que era o ensaio com o Zaza, né, uma gravação que eles fizeram assim de Walkman, essa fita sumiu, né, mas aí que eu ouvi pela primeira vez a Carry On com o Zaza, já fazendo os arranjos novos, né, muito legal. E chegou, né, lá no estúdio, e, cara, a gente tá falando de um cara de 18 anos de idade, que era o André Matos naquela época, né, ou, não, já tinha 19, né, já era muito mais velho, né, já tinha 19, 20 anos, né, e ele chegou, cara, no caminho, eu escrevia a partitura da parte dele, né, então no caminho ele bateu o diapasão, ia cantando a partitura, para já ir treinando o que ele ia cantar ali na hora, né, aí chegamos lá, e ele gravou o backing em 2 músicas, né, uma delas, essa que eu tinha escrito, que era a Loss of Life, então ele gravou os backing vocals. Quando acabou a gravação dos backings, a gente tudo maravilhado, feliz da vida, assim, né, fomos embora, mas não sem antes fazer uma mix do instrumental com o backing do André. Porque na época, quem cantava no Skyscraper era o guitarrista, era o Marcos Naza, né? Então ele levou para casa para poder ficar treinando, cantar em cima do backing, né? Então a gente tinha uma faixa instrumental com o backing do André. É o que salvou a gente. Isso aí está guardado, e até um tempinho atrás, o Naza lançou no canal do Wikimetal. Ele lançou essa gravação, que é só o instrumental e a voz do André, né? Então, depois que a gente lançou Fora Barrel Road, eu conversei com o NASA, e o NASA deu a ideia, falou, cara, por que você não, no segundo álbum, por que você não lança a Loss, a música Loss of Life, né? Porque o Skyscraper acabou não usando mais essa música, né? Eles lançaram o primeiro álbum, não tem essa música, né? Aí eu falei, cara, a ideia é boa, né? A Daísa cantando essa música ia ficar muito legal, né? E se a gente recuperasse a voz do André, né? Aí tentamos achar as fitas de rolo daqueles tempos, né? Tentamos ver se alguém conseguia recuperar, mas graças, hoje em dia, à tecnologia, a gente conseguiu extrair a voz do André dessa gravação que a gente tinha um instrumental e só o backing dele. Então a gente conseguiu separar, né, isolar a voz do André. Então conseguimos tirar a voz do André ali, e eu fui, né, gravei as guitarras, e comecei a pensar, falei, já que a gente vai fazer uma coisa dessa, vamos experimentar mais, né? Para bateria, eu chamei o Fábio Elzas para gravar, né? Lógico que o nosso baterista topou, achou muito legal a ideia. Por quê? Porque essa era a primeira música que teria Fábio Elzas e Rodolfo Elzas na mesma música. Isso nunca aconteceu, né? Aí eu falei, já que eu já peguei 2 irmãos, Dani, tudo bem, Daniel Matos? Ah, quanto tempo, cara, e aí, como tá a vida? Legal. Quer gravar um baixo? Então, pô, quero. Falei, então, você vai gravar um baixo numa música que os backings é do teu irmão ali. Como assim? Eu expliquei toda a história, ele topou na hora, né? Aí o Daniel, ele canta muito bem também, né? Ele já foi vocalista da banda Henceforth, né? Eu falei, Dani, tem uma parte aqui na música que ia ficar legal se você cantasse também, né? E ele topou. Então eu passei para ele todas as coisas que ele precisava, né? E quando eu fui no Brasil em 22, eu acho que foi, né? Aí eu fui com o Daniel lá no estúdio do Caçoilo, né? E a gente gravou os baixos e gravamos a parte vocal dele, né? Nessa música. Então a gente recuperou a voz do André, né? Gravamos a bateria com o Fábio Elzas, um solo de guitarra com o Rodolfo Elzas, baixo do Daniel Matos, backing do André Matos, e com a Daísa colocando a voz dela em cima de tudo isso. Então, gente, tô louco para que vocês ouçam essa música, porque ficou linda. A mixagem que o Tito fez ficou maravilhosa, e os teclados que o Léo, nosso tecladista, fez também, tem tudo a ver com o que se fazia de teclado naqueles anos 90,
né? Então, pensa bem, é uma música escrita em 1991, antes de existir Angra, antes de existir qualquer ideia do Rafael montar uma banda, né? É uma época que ele estava fazendo outras coisas da vida, a gente estava na faculdade de música, né? Então é uma música bem assim, fala assim, mas essa música é só datada. Lógico, a música tem 30 e tantos anos, né? Mas mesmo assim, quem ouvir, tenho certeza que vai gostar, sim. Muito bom. Os backings do Rafael, vocês não conseguiram salvar, né? Foi numa outra música. Ah, tá. Foi numa outra música. Perfeito. Foi numa outra música. Eu vou até entregar o Skyscraper, desculpa aí. A gente chama uma música chamada Captain Frog, Capitão Sapo. Sim. Né? Aí o refrão da Captain Frog era o André e o Rafael. Na gravação desse refrão, os dois cantavam juntos. Então o André cantava assim no microfone grudado e o Rafael ele ia lá no canto. Porque senão a voz do Rafael cobria. Que o André, ele nunca foi de cantar com volume forte, né? O André sempre, ele cantou, não era impostado, né? E o Rafael sempre era muito impostado. Então ele estava lá no fundo, assim, são esses refrões da Captain Frog. Foi assim que a gente gravou. E era um microfone só, não era gravado separado, não. Era um microfone só e gravando as duas vozes. Sensacional, cara. Cara, eu acho que com essa notícia a gente já pode finalizar por aqui, porque eu queria falar sobre o novo disco da Twilight Aura e a gente falou bastante, muita novidade, embora ainda não tenha uma data, né? Mas, bom, o disco tá pronto, falta encontrar uma gravadora. O disco se chama Believe, tem participações do Jeff Scott Soto, tem música com o André Matos, meu Deus do céu. Então, vocês só podem esperar, meus amigos. André, tem espaço é seu aí para você deixar um último recado para nossa audiência, deixar o recado que você quiser. Legal, cara. A gente experimentou bastante nesse álbum novo, né? Então, quem for ouvir, vai ouvir umas coisas diferentes do que a gente fez no primeiro. Vai ter coisas parecidas com o primeiro álbum. Então, assim, chega para ouvir com o coração aberto, porque vocês vão gostar. Tenho certeza que, assim, se vocês chegarem com o coração aberto, vai ter bastante coisa lá que vai agradar, né? A arte do nosso álbum tá muito linda. A gente fez com a Julaida, que é quem faz a arte pro Maestric, né? Eu queria uma visão mais feminina, né? A gente tem uma vocalista tão linda, com uma voz tão maravilhosa, assim, eu queria trazer um pouco mais uma coisa um pouco mais feminina também, né, na arte da banda, assim. Então a gente refez o nosso logotipo, refez a arte, tudo com a nova artista, né? Então a gente está bem animado para mostrar isso para todo mundo, né? Então quando chegar a hora, a gente conseguir sair, né? Vamos lá, vamos ouvir e daí conta pra gente o que vocês acham, né? E a gente faz daí mais uma outra entrevista aqui com imagens para a gente discutir depois do lançamento como é que foi a repercussão. Pode ser, Manu? Cara, eu proponho, inclusive, que vocês voltem aqui para fazer uma live, todo mundo, e a gente faça um faixa a faixa, eu e você. Fazer um faixa a faixa do disco, a gente comentando cada uma das faixas, eu dando minhas impressões e você explicando o que, enfim, que tipo de arranjo você fez, que tipo de timbre você usou, detalhes da produção. Para mim ia ser um prazer enorme. Maravilha. Maravilha. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o André Bastos, guitarrista da Twilight Aura. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. E considere se tornar membro aqui do canal, tá? Para você se tornar membro, o link está aqui na descrição. A partir de R$ 2,99 por mês, você nos ajuda mensalmente, tem benefícios por isso. Siga o André Bastos nas redes sociais. @ dele está aqui, @AndréBastos99. Siga a Twilight Aura para as novidades e aguarde as nossas novidades. Até as próximas entrevistas e falou!